Muito bem. Gráfico do Bitcoin na tela. Período de acumulação. Eu espero que hoje não termine. Eu espero que hoje não caia no meio da live a explicação. Então, o que acontece? O que nós temos aqui, né? Nós temos, então, tendência de alta, pivô de alta ainda no gráfico diário. E gráfico semanal também, tendência de alta, certo? O que não impede hoje fechamento do gráfico, pelo menos aqui às 9 horas da noite. Aqui o fechamento vai ficar ruim para vocês, eu não sei como é que vai ser, tá? Aqui, porque ainda não é o fechamento do gráfico diário no Brasil. Então, eu estou acostumado com o horário do Brasil. Mas às 9 horas da noite para vocês, ou seja, falta aí praticamente 9 horas para fechar 9 horas da noite para vocês. Essa barra atual aqui, ela não está bonita, tá? Então, essa barrinha aqui, ela indica o quê? Continuação de um pouquinho mais de queda, até vir tocar na média de 8, tá? Então, é normal. O preço do Bitcoin talvez dê uma possibilidade de vir buscar a região de 60 mil dólares por unidade. Na minha opinião, essa é uma região boa para compra, né? É uma região de suporte que já foi resistência. Então, o Bitcoin está naquela fase de construção, fase de acumulação. Vou estar mostrando para vocês a fase de acumulação através dos dados da Glassnode, tá? Então, através dos dados da Glassnode, mostra, através de vários dados on-chain, o comportamento de preço dos investidores, né? O comportamento dos investidores de Bitcoin, mostrando para nós que nós estamos em fase de acumulação, e quando nós temos fase de acumulação, leia-se acumulação para continuar subindo, porque na maior parte das vezes, a maior probabilidade é de que 80% das vezes o preço continue subindo a tendência anterior. Então, chega no período de acumulação, correção, a maior parte das vezes o preço acumula para continuar subindo. E eu vou explicar para vocês exatamente isso, que é o que eu estava explicando no vídeo passado, que infelizmente deu pau e eu tive que deixar privado. Eu não pude deletar a live porque senão ferra com o algoritmo do YouTube, não sei o motivo. Mas a gente é proibido de deletar vídeos no YouTube. Não que seja proibido, pode, mas o teu algoritmo vai para o saco. Então eu deixei a live passada privada e travou a explicação. Bom, nessa região que nós estamos, ou que na região em que o preço está, né? Qual é o comportamento normal dele, né? O comportamento normal é de briga. Por quê? Porque é uma região onde tem muitos arrependidos, tem muita gente realizando lucro nessa região. Tem muita gente que entrou nesses fundos anteriores aqui e quer vender o topo anterior. Então, tem gente que comprou, qualquer pessoa que comprou Bitcoin nessa região, nessa região, nessa região, nessa região, nessa região, nessa região. Quando chega no topo, o cara estuda aqueles livros os livros de tendência, né? Livros de análise gráfica. Então, o comportamento do preço é, quando a gente retesta um topo anterior, ele tende a ultrapassar o topo anterior e servir e construir um suporte nessa região. E não varar para baixo como a maioria acredita, né? Produzindo um topo duplo, digamos assim. Não. Por quê? Porque esse é um padrão de topo de continuação, não de final de ciclo, tá? Geralmente é um padrão de continuidade. O que é o normal? O preço sobe, ele rompe essa resistência. Como teve pessoas comprando vários e vários dias, mais de 40 dias abaixo desse topo anterior aqui, a primeira coisa que o preço faz, né, ou a demanda faz, acaba tendo um ponto de equilíbrio, e esse ponto de equilíbrio são as fases de acumulação. Até que nessa região, onde tem pessoas que ficaram presas no topo anterior e se assustaram com a queda de 50% ali em maio, quando o preço retorna para essa região, vai ter bastante vendedores. Então, atualmente nessa região tem muitos compradores e muitos vendedores. E aí por isso que o mercado fica estacionado nessa região por um tempo até que termine a ordem de limpeza de lucros dos holders de curto prazo. E quando limpa a ordem ou de lucro, né, quando acontece o esgotamento da realização de lucro e não tem mais vendedores nessa região, nós basicamente temos a região de suporte sendo construída para o preço continuar subindo. Ou seja, o preço do novo normal do Bitcoin é 60 mil dólares. Isso conscientemente ou inconscientemente no crânio das pessoas que ficam comprando esse determinado ativo,
eles ficam acostumados que $60 mil por unidade é um valor justo para comprar Bitcoin, tá? Então, nós estamos em fase de construção de suporte nessa região. Por isso que eu acredito que nós vamos lateralizar por mais dias e por isso que eu acredito que algumas altcoins vão performar melhor do que o Bitcoin nesse período, nesta região. E é normal até que aconteça um esgotamento dos vendedores e o mercado não consiga mais empurrar para baixo, não tem mais gente tendo oferta de venda do que oferta de compra, e a gente volta a subir. Então, na minha opinião, nós vamos lateralizar, e essa lateralização ela pode durar pouquíssimos dias ainda, e vou já voltar a subir na próxima semana, ou pode durar ainda de 10 a 20 dias, ou até um pouco mais, de acumulação e lateralização antes dele retornar à alta, tá? Então, o comportamento do preço do Bitcoin, ele está fazendo exatamente aquilo que ele já fez milhares e centenas de vezes, que é quando ele rompe uma resistência anterior, ele transforma essa resistência em um suporte, e para transformar essa resistência em um suporte, precisa liquidar todos os vendedores do mercado. Foi exatamente o que aconteceu nesta região do topo anterior que a gente teve aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta para a gente copiar aqui. E aqui, ó, nessa região aqui, que é a região da luta, né, da primeira resistência que a gente passa, tá? Então, a gente está na primeira resistência, praticamente, nós estamos mais ou menos nesse ponto assim, tá? Então, a gente tem mais ou menos essa estrutura, né? Quando o Bitcoin, ele rompe a resistência anterior, ele produz um novo suporte através de uma lateralidade, que pode ser em triângulo simétrico, ou pode ser mais curta, não precisa ser tão longa como essa aqui foi bem longa, foi uma lateralização de vários dias, né, no caso, mas ele lateraliza, liquida todos os vendedores dessa região e o mercado depois só tem comprador de novo, mais demanda, mais oferta, aliás, mais demanda por compra do que oferta por venda, porque só 7% dos bitcoins estão disponíveis para serem comprados em corretoras. A maior parte dos bitcoins não está disponível para ser comprada em nenhum lugar, a menos mercado P2P, mercado OTC e corretoras. Então, é uma quantidade muito baixa de bitcoins, não necessitando de muita grana entrando neste mercado, talvez alguns bilhares de dólares, 2, 3 bilhões de dólares já é possível você ver o Bitcoin voltando a subir, porque ele não precisa de uma entrada massiva de capital, ele apenas precisa ter mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. E como tem muita gente vendendo nessa região, já vou mostrar para vocês nos dados da Glassnode, eu acredito que em breve, talvez daqui a 10 dias ou um pouco mais, a gente já liquide todos os vendedores e o mercado consiga progredir novamente em tendência de alta, tal como estamos, né?